Aleluia, boa noite, graça e paz a todos que chegaram aqui, graça e paz, que bom que estamos juntos, neste tempo, para você que nos assiste, Deus te abençoe, Deus te derrame graça, a graça dele sobre o teu coração, sobre a tua casa, em nome de Jesus, e vamos focados, adorar o Senhor e participar deste culto. Fica de pé, você pode ficar de pé, fica de pé por favor, que bom, Deus te abençoe, coisa boa. Feche teus olhos, vamos orar. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos Ele com cântico. Celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentar-vos a Ele com cânticos, com canções. Agradecer ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos. Louvai ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com cânticos, com canções. Adorai ao Senhor todos os moradores da terra, servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canções, Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da glória do Senhor, o Senhor continua governando todo lugar e todas as pessoas desta terra. A mão do Senhor está sobre o mundo, a mão do Senhor está sobre o Brasil, a mão do Senhor está sobre as nossas casas, a mão do Senhor está sobre a nossa vida. Santo, santo, santo é o Senhor. Te adoramos, Pai. Um dia inteiro passamos já quase desta quarta-feira e não podemos iniciar esse culto aqui, esse ajuntamento de filhos e filhas sem o entendimento da gratidão. O Senhor nos garantiu vida até este momento. Quantas histórias terminaram neste dia? Quantas histórias terminaram ou reiniciaram contigo neste dia? E aprove ao Senhor nos garantir vida e vida em abundância até esse momento. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Ó Deus, muito obrigado. Ó Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Dá-me um coração grato. Dá-me um coração grato, Deus, pelo que o Senhor fez, faz e ainda há de fazer na minha vida e na vida dos queridos que chegaram até aqui. Glorificado seja o nome do Senhor, exaltado seja o teu nome. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Te adoramos, Deus, te adoramos. Como santos que somos, santificados que o Senhor nos tornou, nós santificamos este lugar, porque somos santos. Os santos santificam os lugares onde pisam. Nós te adoramos, Pai. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória. Vamos lá, adoremos ao Senhor. Ele é santo. O nosso Deus, Ele é santo, que era, que há de vir. Adore, adore. Que alegria te servir, Deus. Que alegria te servir, Pai. Cante. Santo, poderoso, quero enganar.
Aleluia. Ele é santo. Santo, santo, poderoso, quer é que há de vir. Deus da glória, és tão digno, eu me prostro a ti. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. Aleluia. Aleluia. O poder e o saber são teus. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo A honra. Deus. A honra, a glória pertencem a ti. O poder e o saber são teus. A honra, a glória pertencem a ti. E o poder e o saber são teus. Santo, santo é o teu nome em todo lugar, é do teu querer de graça e paz. Tudo que tens feito é justo e bom. Santo, santo Deus tu és. Santo, santo Deus tu és. Aleluia. Aleluia. Tudo que tens feito é justo e bom. Tem respaldo bíblico isso aí, né? Tem respaldo bíblico. A palavra de Deus diz que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Então tudo que Ele faz é justo, é perfeito. Na minha vida e na tua vida. Ele é perfeito. O nosso Deus é um Deus perfeito. Adore ao Senhor. É teu povo. Aleluia. Somos povo adquirido, nação santa de Deus, propriedade exclusiva de Deus. Vamos lá. Aleluia, todos nós, Todos numa só voz declarando que só tu és. Ele é. Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo.
Todos nós, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. aleluia, exaltamos o teu doce nome. pelo amor, pela cruz, Pelo amor, pela cruz, por teu filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas. Ele é santo, Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro, Senhor. aleluia, aleluia. Temos que cantar mais, temos que cantar sempre, temos que inserir dentro das nossas devocionais, que é a leitura bíblica que você faz, você precisa inserir canções, cantar uma canção na sua intimidade com o teu Pai, para que Ele te ouça, para ministrarmos ao nosso coração. Faz um bem incrível cantarmos, faz um bem incrível adorarmos cantando, né? A adoração é muito grande, o sentido de adoração é muito grande, mas quando nós adoramos a Deus cantando, é algo diferente. Você precisa inserir na tua devocional que você faz diariamente canções. Confiança. Que essa seja a tua oração. Chamar Deus de Pai. Aleluia. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Ó Deus, eu preciso. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Faz, Senhor, nos faça, Senhor. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei e me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti.
poderoso, cante. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Ó Deus, Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. aleluia, aleluia. Que seja a minha oração e a tua oração. Sentem, por favor. Raquel, vem para cá, Deus te abençoe. Tempo de oração, estamos na quarta-feira, onde a ênfase das quartas é uma ênfase em oração. Raquel está nesse tempo de oração aí. Boa noite, igreja. Quando a Cláudia me chamou para trazer esse momento de oração e intercessão, só me veio um versículo que eu gosto muito, que é 1 Tessalonicenses 5,17, que vai dizer: orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ou seja, eu sempre penso, né? Oração é um chamado de Deus, então, ou seja, não é um pedido, né? É um mandamento. Então, que possamos estar entregando mesmo, né, o nosso íntimo ao Senhor. E nada além disso também é que Ele nos convida a ter esse relacionamento com Ele. Então, se a gente não orar, se a gente não interceder, a gente não tem um relacionamento fincado na palavra com o Senhor. Então, ou seja, além disso, isso fortalece a gente, transforma a gente. E muito além disso é reconhecer que a gente é dependente dEle. Então, a partir do momento em que a gente ora, intercede, a gente reconhece a nossa dependência nele. E nada mais, nada menos também que em conjunto, né? Somos igreja, então isso é um ato de amor. Oração é um ato de amor. Então, a partir do momento em que a gente ora por um amigo, por um irmão, mesmo que nós não conhecêssemos, mas é um ato de amor, é um ato de dizer: estou aqui com você. Então, que nossa oração seja sincera, que a nossa oração seja transformada e que nós tenhamos consciência de que a nossa oração pode mudar vidas, pode mover montanhas. Então, fechamos os nossos olhos, vamos pôr tudo isso que nos aflige, tudo o que nos deixamos em casa ou deixamos, né, na nossa vida lá fora, mas que possamos pôr aos pés do Senhor, aos pés da cruz. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela sua paz, Senhor, entre nós. Muito obrigado porque cada um estar aqui chegou, Senhor, na gloriosa paz do Senhor. Está cada um aqui sentado, Senhor, para ouvir a tua palavra, para louvar, Senhor, o teu nome, engrandecer o teu nome. Muito obrigado, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e até aqui está todo mundo aqui, Senhor. Então,
Cuida das nossas famílias, Senhor. Esteja com elas. Cuida de cada um aqui. Cuide dos nossos corações, nossas preocupações, nossa saúde mental, nosso emocional. Nos ensina, Senhor, a sermos tolerantes, a perdoar o próximo, Senhor. Que possamos, a cada momento, pôr o nosso coração aos seus pés. Possamos, a cada dia, estar entregando, reconhecendo, através da oração, que somos dependentes do Senhor. Através da oração, a gente perceba que não é um pedido, mas sim um chamado de Deus. É para todos, que todos façam isso, em memória do Senhor. Que possamos nos compadecer, Senhor, e que toda a nossa oração seja um ato de amor verdadeiro e de comprometimento. Que possamos assinar um comprometimento com o próximo a partir da oração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Obrigado, Raquel. Deus te abençoe. Vamos nos colocar de pé novamente para cantarmos uma canção? Essa canção é bem rapidinha. Acho que fica complicado para cantar sentado. O diafragma vai ficar fechadão. Não vai dar para cantar direito. Vamos lá. Grato sou. Aleluia. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Cante. Perdido na escuridão, buscando por proteção, minha alma cansada desfaleceu. Com minha força tentei, mas não consegui vencer. Eu estou caindo, desanimei. E quando a estrada terminou, Jesus a mim se revelou e me falou que sozinho eu não estou. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Cante. Não posso negar o que vi, a minha escolha é crer, como cinzas ao vento, minhas dúvidas se vão, e eu abandonarei os fardos que carreguei, vou prosseguir, não volto atrás. Aleluia. Agora e sempre eu cantarei da salvação que em Cristo achei. Perdido estava, o caminho encontrei. Me levantou, me transformou, meus pés na rocha ele colocou. Graças ao Mestre, meu Salvador, meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou. Graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Aleluia. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Em Cristo liberto fui, grato sou, grato sou, grato sou. Em Cristo liberto fui, grato sou, grato sou, grato sou. Em Cristo liberto fui, grato sou, grato sou, grato sou. Em Cristo liberto fui, grato sou, grato sou.
sou, graças ao Mestre, meu Salvador. Meu coração curou, meu nome trocou, liberto fui, o mesmo eu não sou, graças ao Mestre, meu Salvador, grato sou. Grato sou, grato sou. Aleluia. 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 Sentem, por favor. Quero chamar a Sara aqui na frente. Vem cá, Sara. Ela vai adorar o Senhor com uma canção. Deixa eu dar o microfone da Gabi para ela. Deus te abençoe, tá, Sarinha? Deus te abençoe. Boa noite, igreja. Paz e bênção. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que essa música toque no coração de vocês mais uma vez. Que, como eu disse na outra vez, a gente tem que ser forte. A gente tem que prosseguir com a fé que vocês têm. Vocês estão crescendo. Então, vamos continuar com essa fé. Vamos ter força. Deus está com vocês. A solidão vem, ela quer me destruir. E o pânico me fala que eu não posso mais sorrir. Me sinto preso em mim mesmo. Não sei de onde veio todo esse medo. E a culpa quer me convencer de que isso vem de mim. Ponto pensamentos de que não é fácil assim. Que eu devo sonhar menos, poupar os meus talentos. Mas isso não é o que meu pai diz pra mim. Escute, eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz. Eu ouço a sua voz.
te escondo em mim. Seja forte, corajoso, não temas e não desanimes. Eu sou teu Deus, te escondo em mim. Amém, amém, glória a Deus. Deus abençoe, Sara, Deus abençoe, viu? Muito e muito é o que a gente deseja, né? Que Deus sempre use a sua vida. Seja bem-vinda em nome de Jesus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor continue derramando a graça dele sobre a sua vida, fazendo de você um filho, uma filha forte na presença dele, porque ele garante a você que é um Deus fiel e vai cumprir todas as promessas dele na sua vida, assim como ele prometeu. Então que Deus abençoe você que está aqui nessa noite, você que está em casa, que o amor do Senhor alcance o seu coração, que o poder dele alcance o seu coração e prepare você, fortalecendo você para enfrentar os desafios, as crises, os problemas da vida, com todos os recursos que ele é capaz de disponibilizar para você, abençoando a sua vida, tá bom? Deus abençoe você. Vamos ler a palavra de Deus lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos de 40 a 48. Lucas, capítulo 8, 40 a 48. O tema está aí, diante de vocês, um Deus disponível. E quando a gente pensa nesse milagre de Deus se colocar disponível, tão grande como Ele é, santo como Ele é, a gente até se assusta, a gente se admira como um Deus tão grande como Ele pode se colocar à nossa disposição, seres tão pequeninos, tão falhos, tão limitados como nós, mas o amor de Deus o impulsiona para que Ele esteja disponível, esteja à nossa disposição, colocando a vida eterna, a vida abundante que só Ele possui à nossa disposição. Então nós vamos ler Lucas capítulo 8, 40 a 48. A palavra do Senhor diz assim: quando Jesus voltou, uma multidão recebeu com alegria, pois todos o esperavam. Então um homem chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto, e imediatamente cessou a sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim, eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz. Amém, irmãos? Muito obrigado, Senhor, por todos esses momentos frutíferos que nós estamos vivendo aqui mais uma vez nessa noite. E obrigado porque o Senhor, num gesto de amor, de compaixão, de misericórdia, o Senhor nos acolhe mais uma vez nesta noite, com cura, com consolo, com paz, com a ministração da palavra do Senhor. Os louvores que são entregues ao Senhor, eles refletem a presença do Senhor entre nós aqui nesta noite, nos abençoando. Então, muito obrigado, Senhor, por esse momento, ou esses momentos que o Senhor mesmo planejou para que nós vivêssemos e saíssemos aqui desse santuário edificados, fortalecidos, Senhor, a fim de que possamos te adorar e fazer a vontade do Senhor. Assim oramos em nome de Jesus. Amém.
quando nós consideramos a revelação de Deus na Bíblia, o que nós podemos concluir é que o Senhor tomou a iniciativa. O primeiro passo foi dele. O Senhor desejou nos alcançar como seres humanos antes que nós pudéssemos alcançá-lo nesse encontro que nós tivemos com o Senhor. Então a iniciativa desde Gênesis, Apocalipse, fica claro para nós que a iniciativa sempre foi do Senhor. Tanto é que a Bíblia faz questão de dizer que o Senhor nos amou primeiro. Ele resolveu, nos amando, se revelar. Agora, o fato de Deus ter se revelado da forma como Ele se revelou, e considerando o fato também de Jesus ter assumido a forma humana que assumiu para estar entre os homens, em momento nenhum o caráter de Deus mudou. Nós podemos até dizer o seguinte: o caráter de Deus não diminuiu em nada. O fato do Senhor se revelar sempre demonstrou que Deus era o mesmo, é o mesmo hoje e continuará sendo o mesmo. Então nós não podemos confundir e achar que pelo fato de Deus ter se revelado, sendo Ele tão grande, glorioso, poderoso como Ele é, esse ato, essa ação, essa decisão de Deus diminuiu o ser grandioso de Deus ou mudou o caráter dele, porque o nosso Deus é o Deus de caráter imutável. O que eu estou querendo dizer para você é que em todos os momentos, quando nós consideramos a revelação de Deus, Ele traz até nós verdades que representam o caráter dEle. E o fato de também nós sermos limitados, pequenos na presença de Deus, fará com que Deus abra mão de algum dos seus atributos para se relacionar conosco. Nós nos relacionamos com Deus e nessa relação com Deus vamos aprendendo, vamos descobrindo que nós estamos diante de um Deus que, revelando o seu caráter, a sua pessoa santa, trará até nós verdades que dizem respeito a Ele e verdades que dizem respeito a nós, seres humanos, que pela misericórdia de Deus, compaixão, a graça de Deus, nós nos relacionamos com Deus. Eu poderia dar vários exemplos para vocês disso aqui, desde o Éden até o Apocalipse na palavra de Deus, e daqui a pouco eu entro no exemplo que eu estou usando em relação a esse texto aqui que nós lemos. De Gênesis a Apocalipse, o que está acontecendo é Deus mais ou menos dizendo o seguinte: eu estou trazendo até vocês as verdades que dizem respeito a mim. Ou seja, eu vou revelar a vocês o meu amor, a minha bondade, a minha justiça. E nessa relação, a partir do instante que vocês aprenderem a me amar, eu desejo, é a minha vontade, que esses atributos que são meus e são comunicáveis e eu passo para vocês, vocês tenham como uma graça que eu derramo na vida de vocês. Eu espero que vocês, nesse momento, que vocês forem impactados com a minha revelação, a minha bondade, a minha generosidade, o meu amor, passem a fazer parte da vida de vocês e vocês compartilhem com o mundo, com a sociedade, com as pessoas, aquilo que vocês estão recebendo de mim, parte do meu caráter, que diz respeito ao meu caráter, que eu entrego a vocês nesse instante que eu estou me revelando a vocês. É nesse momento, portanto, que nós precisamos entender que esse tipo de relação só acontece com humildade da nossa parte, resiliência e fé. Não há como você receber a revelação de Deus, não há como você acolher a revelação de Deus na sua vida, as verdades que estão contidas
no caráter de Deus sem que você seja humilde, resiliente e tenha fé. Não há como isso acontecer. Por isso, quando nós nos deparamos com os exemplos bíblicos que nós temos na revelação de Deus em todos os momentos, a resposta daqueles que aprenderam a amar a Deus e descobriram que precisam devolver amor para Deus, essas pessoas se relacionam com Deus com humildade, com resiliência e com fé. Então, todos os personagens da Bíblia, homens de Deus, mulheres de Deus, nessa relação com Deus, precisaram sustentar, fundamentar a sua vida sobre essas 3 atitudes que são exigências da parte de Deus. Porque, na verdade, quando Deus se revela, Ele propõe exatamente isso, para que você me conheça. A partir da minha decisão de me revelar a você, você precisará de humildade, você precisará de resiliência, você precisará de fé. Isso é tão verdade na vida dessas pessoas da Bíblia, homens de Deus e mulheres de Deus, que quando o anjo do Senhor, por exemplo, apareceu a Gideão, quando ele estava escondido, malhando trigo com medo dos midianitas, o anjo do Senhor, depois que se ausenta da presença de Gideão, deixa a certeza no coração dele, que ele se encontrou com o próprio Deus. E aí, nesse ato, nesse encontro, no momento do encontro, o que Gideão vai dizer para Deus? Mas como assim? Eu sou um homem valente para libertar o meu povo, a minha tribo, e aí entra o caminho da humildade. A minha tribo é a menor tribo de Israel. A minha família é a menor família da minha tribo, e eu sou o menor da minha família. Viram como Gideão, entendendo que se deparou com o próprio Deus diante dele, ele busca imediatamente o caminho da humildade? Quando o anjo apareceu a Maria para dar a notícia de que ela traria no seu ventre o Salvador do mundo, imediatamente Maria se coloca nesse lugar de humildade e vai perguntar ao Senhor: quem sou eu? A bondade do Senhor alcançou a sua serva, tão pequena entre tantas mulheres. Viram o caminho da humildade? De novo, nós temos uma pessoa que teve uma relação saudável com o Senhor, dizendo para o Senhor que sentia no lugar da humildade. E que nem entende, praticamente não entende o motivo da escolha. Foi o que aconteceu com Gideão. Logo eu, homem valente, homem corajoso, quem sou eu? Gideão, entendendo a sua pequenez, na sua humildade, ele vai olhar para o Senhor e vai dizer: Senhor, quem sou eu para tão grande tarefa? Quando Maria está diante do Senhor, é a mesma coisa que ela vai dizer: Senhor, como assim? Como que o Senhor escolhe uma mulher tão pequena como eu? Ou seja, nessa relação de Deus, quando Ele se revela, o que acontece é que essas pessoas procuram, então, dizer para o Senhor, na sua humildade, que elas não se sentem preparadas, capacitadas para exercer a tarefa que Deus coloca diante delas. Quando a gente pega o exemplo de Abraão, de Moisés, de Josué, de José, de Débora, de Esther, de Ruth, nós vamos nos deparar com pessoas, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que disseram para o Senhor: Senhor, quem sou eu? Eu não passo de um menino. Quando Deus fala com Moisés, ele vai dizer para Deus: eu não sei nem falar. Nem falar como eu vou precisar, eu sei, Senhor. Aí Deus precisa dizer para Moisés: eu vou usar o teu irmão Arão para que ele fale no teu lugar. Ou seja, esses personagens buscam o caminho da humildade. Quando se deparam com a revelação de Deus em suas vidas, eles buscam o caminho da humildade. Mas precisam ser resilientes, porque todas as vezes que Deus se revela a essas pessoas, como se revelou a nós, há uma vocação, há um chamado, há uma missão que Ele entrega. Exatamente porque quer usar essas vidas, Ele entrega uma missão. E eu digo para você, com toda certeza do meu coração,
nunca é fácil aceitar e cumprir a missão que Deus coloca diante de nós, porque a própria missão, ela exige de nós resiliência, coragem, determinação para seguir em frente, fazendo a vontade de Deus. Por isso, essa questão tão importante, tão valiosa para nós, entendendo que nós temos uma missão dada por Deus, de nós sermos resilientes, corajosos diante do Senhor, para seguir em frente, ultrapassando as barreiras, vencendo os desafios e tendo sabedoria para resolver as questões que estão diante de nós. E nessa caminhada, de acordo com as barreiras que se levantam, os obstáculos que se levantam, é verdade que de vez em quando nós olhamos e bate no nosso coração o desejo de voltar atrás, de desistir dessa caminhada, de fazer a vontade de Deus e parar exatamente onde nós estamos e nos entregarmos à frieza, ao desânimo, ao cansaço, sem seguirmos em frente, como Deus se revelando a nós, deseja que sigamos. Por isso Jesus vai dizer, aquele que coloca a mão no arado, não pode olhar para trás, mesmo que seja difícil no cumprimento da missão, arando a terra. A sugestão de Jesus é que nós não tiremos os olhos de Jesus e com determinação, coragem, resiliência, sigamos em frente cumprindo a nossa missão, a missão que Deus nos deu quando se revelou a nós de forma tão amorosa e compassiva, sem que nós merecêssemos esse milagre da manifestação de Deus na nossa vida e a misericórdia, a compaixão dele em ainda nos entregar uma missão. Agora, é certo também, irmãos, que além de humildade, de resiliência, ninguém, diante da revelação de Deus, vive essa experiência sem ter fé. Porque a revelação de Deus exige fé. E eu vou pegar o seu próprio exemplo, para que você possa entender o que eu quero dizer. Jesus disse assim, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. São 2000 anos praticamente de distância. Deixa eu perguntar para você, você estava lá com Jesus quando ele, por exemplo, curou essa senhora da hemorragia, da enfermidade? Você estava lá? Você estava lá quando Jesus morreu na cruz, quando ele ressuscitou? Se as próprias pessoas balançaram, que andaram com ele na ressurreição, balançaram diante daquela realidade, daquela verdade, imagine nós. Imagine nós que estamos tão distantes de tudo isso que aconteceu. Ninguém se depara, encontra-se com a revelação de Deus sem ter fé naquilo que Deus está revelando em relação ao seu caráter. Por exemplo, Deus diz para nós, eu sou o Deus de amor, a palavra do Senhor diz isso, eu sou um Deus fiel, eu sou um Deus que cumpre as suas promessas, eu sou o Deus que estarei com vocês. E de vez em quando a gente duvida, a gente põe à prova o amor de Deus, a misericórdia de Deus, a compaixão de Deus, a bondade de Deus, as suas promessas. De acordo ou mergulhando na nossa própria humanidade, às vezes de acordo também com aquilo que a gente experimenta, a gente vive em termos de problema, nós corremos o risco de duvidar do caráter de Deus, daquilo que Ele, na sua revelação, disse a respeito dele mesmo e daquilo que Ele faria. Por isso esses personagens que eu citei aqui e tantos outros, diante da revelação de Deus, eles começam a balançar, Senhor, quem sou eu? Como eu farei isso? De que forma eu farei isso? E aí Deus precisa vir com a sua poderosa palavra e afirmar que Ele estará presente, que Ele vai emprestar o seu amor, o seu poder, a sua graça, as suas promessas sobre a vida daqueles que Ele separa e chama como nós. Exatamente por quê? Porque nós podemos vacilar em termos de fé e colocarmos em dúvida, por exemplo, aquilo que Deus tem prometido para nós. Por isso, a necessidade da fé, elemento mais importante
Dentre esses três que eu citei aqui, humildade e resiliência, a fé é a mais importante para que acatemos as revelações de Deus, creiamos no caráter de Deus, na pessoa de Deus e naquilo que Ele fala, que Ele apresenta, que Ele revela. Ninguém faz isso sem fé. Por isso eu sugiro a você que nessa sua caminhada, quando você estiver diante de uma dificuldade, e essa dificuldade estiver afetando a sua relação com Deus, você repita para você mesmo: apesar de tudo que tem acontecido, eu creio em Deus. Apesar de tudo que tem acontecido, eu creio nas promessas de Deus. Por isso, nós gostamos tanto de Abacuque capítulo 3, que diz: ainda que não aconteça aquilo, ainda que aconteça aquilo outro, ainda que isso, ainda que aquilo, Abacuque então vai dizer: eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Abacuque está dizendo: eu viverei pela fé e creio que o Senhor, Ele caminhará comigo, cumprindo as promessas que Ele me fez, estando comigo e me fortalecendo para essa caminhada. Então, quando Deus se revela, Ele revela o seu caráter, as suas verdades, a sua vontade sobre o mundo, sobre a criação, sobre a nossa vida. E a resposta mais adequada que nós podemos dar ao Senhor é dizer para Deus, diante da revelação dEle em Jesus Cristo: eu farei exatamente como o Senhor está dizendo, determinando na revelação do Senhor, e sou humilde o suficiente para me ver como um privilegiado, diante da revelação do Senhor. Eu sou um privilegiado e não vou deixar essa oportunidade passar, porque o Senhor veio até a mim no gesto de amor e de bondade, na própria revelação da manifestação do Senhor nesse milagre, e eu aceito essa revelação da parte do Senhor, mas faço isso com humildade, porque eu reconheço o meu lugar de ser humano que falha, que fracassa, mas eu acredito que o Senhor há de me fortalecer nessa caminhada. Bem, quando nós lemos o texto, se você prestou atenção exatamente no texto que nós lemos, você vai perceber que esses três elementos estiveram presentes na vida daquela mulher que toca em Jesus e é curada por Ele. Bem, essa mulher, como o texto disse, vivia há 12 anos com essa hemorragia. 12 anos, fazendo de tudo, se esforçando, gastando até o que não tinha, gastava o que tinha e o que não tinha, na expectativa, na esperança de ser curada, de ser liberta e sentir paz no seu coração, podendo adorar a Deus com liberdade, o que era proibido para ela, por conta da pressão religiosa que ela sofria, podendo viver bem com a sua família e com a sociedade, algo que ela era impedida também, porque ela foi excluída, apesar de, mesmo convivendo com aquela doença, e apesar de tudo o que aconteceu, aquela mulher ouviu que Jesus estava presente, e num gesto inspirado, num gesto de sabedoria, ela reivindica para si mesma essas três posturas, porque ela entendeu que Jesus Cristo era o Filho de Deus, a revelação de Deus. Então ela decide assumir essas três posturas diante daquele que ela considerava como Senhor, Salvador e Deus revelado. Porque quando nós recorremos à teologia, a teologia vai se dirigir a Jesus, dizendo que Jesus Cristo é a revelação especial de Deus. Então, a teologia afirma que há dois tipos de revelação: a revelação geral, que significa toda a criação de Deus, e a revelação especial, uma forma de tentar definir e separar e mostrar o quanto Jesus é especial, o quanto Jesus se revela como Salvador e Senhor de todas as coisas. E aí a teologia vai chamar Jesus Cristo de a revelação especial de Deus. E exatamente por quê? Porque na sua revelação, ou revelando Deus, Jesus Cristo manifesta o seu caráter.
Na verdade, em todas as palavras, curas, milagres de Jesus, Ele está dizendo: eu sou Deus, eu sou o Senhor. Cada vez que Ele se movimenta, que Ele fala, que Ele ensina, Ele está chamando o povo à realidade para dizer: eu sou Deus entre vocês. E essa mulher então assume essas 3 posturas, reconhecendo, ao ouvir falar de Jesus, reconhecendo Jesus, ela é humilde o suficiente para ir em direção a Jesus, reconhecendo que ela precisava se humilhar na presença de Deus e colocar diante dele o desejo do seu coração. Tanto é, irmãos, que quando ela é curada, se Jesus não convoca aquela mulher para o testemunho, eu acredito que ela ia sair dali quietinha, e ir embora, e não ia permitir que alguém soubesse do que aconteceu com ela. Diferente de muitas pessoas que, quando são tocadas, abençoadas por Deus, capacitadas por Deus, essas pessoas têm o prazer, a alegria de anunciar, tomando para si essa realidade que só pertence a Deus, para dizer para todo mundo o que ela fez, qual é a obra que ela praticou, o que aconteceu com ela. Não estou dizendo aqui que nós não temos de anunciar a grandeza, os milagres de Deus na nossa vida, mas nós devemos fazer isso sempre demonstrando que o personagem principal daquilo que aconteceu conosco é o Senhor, porque nós somos alvos da graça de Deus. Mas o texto diz para mim que aquela senhora, ou aquela jovem senhora, ela ia sair dali quietinha, sem ser percebida por ninguém, se Jesus não convoca aquela mulher para o testemunho, demonstrando que ela reconhecia o seu lugar, e nessa postura humilde, ela preferia guardar para ela o milagre que tinha acontecido na vida dela. Então ela foi humilde o suficiente para se dirigir a Jesus, mas também ela foi resiliente. Vocês sabem disso, que aquela mulher esbanjou coragem e resiliência. Se eu considerar só o lado religioso, fora o lado emocional da vida dela, material que ela vivia, porque ela tinha gasto todas as suas finanças, aquela mulher, ela é resiliente. E no encontro com Jesus, porque a religião dizia que se ela tocasse em alguém, a pessoa que ela tocou se tornaria impuro ou impura como ela. Então, em se tratando dessa pressão que a religião, dessa culpa que a religião colocava sobre ela, na sua resiliência, ela venceu a barreira religiosa para tocar em Jesus. Na verdade, ela crê e por isso é tão resiliente. Sendo Ele Deus, o Salvador, ninguém conseguiria fazer com que o caráter de Jesus se tornasse impuro, que a pessoa de Jesus deixasse de ser santa. Então ela se dirige a Jesus com a resiliência, enfrentando tudo e todos. Ela enfrenta a religião, ela enfrenta o machismo da sua época, porque vocês sabem, naquela época, qual era o lugar das mulheres. Ela enfrenta a religião, ela enfrenta o machismo, ela enfrenta os preconceitos, os rótulos, ela enfrenta tudo isso com muita coragem e resiliência. E ainda tem de enfrentar os discípulos do próprio Jesus, que estão... Na verdade, quando Pedro representa os discípulos, eles estão dizendo para o Senhor: Senhor, as pessoas estão empurrando o Senhor de um lado para o outro, estão tocando no Senhor, e o Senhor não consegue enxergar que nada especial aqui aconteceu. Pensem bem, se essa mulher, ela cedesse ao que a sociedade pensava sobre ela, sobre a enfermidade dela, sobre o lugar dela, ela nunca teria se aproximado de Jesus. Ela nunca teria tido a coragem, a resiliência, a disciplina de olhar para Jesus e ir na direção dele. Diante de todos esses obstáculos, a mulher vence todos eles com coragem, para não se deixar intimidar com aquilo que acontecia na sua vida em sociedade daquela época. Então ela tem muita resiliência para procurar Jesus e tocar em Jesus.
A mulher se dirige a Jesus com humildade, resiliência e com fé. Enquanto os religiosos, a sociedade, talvez a maioria das pessoas dissessem: ele é apenas um carpinteiro, ele é um cidadão de Nazaré, daquela cidade insignificante, ele é o filho de José e Maria, ele é apenas um profeta, e nós colocamos até em dúvida o seu encargo profético. Ele não passa de um homem comum como qualquer outro judeu que já existiu entre nós. Ele não passa disso. Bem, era o que eles pensavam, talvez a maioria, mas não era o que ela pensava. A fé no coração daquela mulher dava a ela a certeza de que Jesus era Deus, o Salvador, o Deus ilimitado, o Deus que cura, o Deus que salva, o Deus que consola, o Deus que ergue, o Deus que motiva, o Deus que dá esperança. Foi assim que ela viu Jesus, e por isso ela parte em direção a Jesus para adorá-lo da forma como ela adorou. Agora, irmãos, é verdade que depois de ser curada, aquela mulher vai se afastando, sem ainda compreender que ninguém que está diante da revelação de Deus consegue sair sem receber uma missão. E essa parte é importantíssima para nós. Por quê? Porque se você está aqui nesta noite como você está, e você pela fé, você diz com a sua fala, com os seus pensamentos, com a sua atitude, que Deus se revelou a você, e Ele fez o primeiro e o maior milagre na sua vida, que é a própria presença de Jesus no seu coração. Mas Deus tem fortalecido, consolado, abençoado você, protegido você, livrado você. Se Deus tem agido assim na sua vida, e isso significa que a partir da revelação dEle, da presença e dos milagres que Ele realizou na sua vida, você tem uma missão a cumprir. Porque é impossível se deparar com a revelação de Deus e sair de diante do Senhor sem entender a vocação, o chamado dEle e quem você é na presença dEle a partir do derramar da graça, do poder, da glória dEle na sua vida. Então, todas as vezes que Deus se revela com amor, com graça para salvar, para curar, para consolar, o Senhor deseja que você o represente, que você testemunhe, que você fale daquilo que você tem vivido a partir da revelação de Jesus Cristo na sua vida. É por isso que quando ela vai saindo, Jesus a chama de volta e faz questão que ela testemunhe para que todos saibam o que aconteceu com ela. Então, ela entendendo o seu lugar e a sua missão, ela é capaz de dizer: eu acabei de ser curada por Jesus. E tenho certeza absoluta que na caminhada dela, na vida dela, ela continuou anunciando, dizendo isso e vivendo a partir da revelação de Jesus Cristo na sua vida, da sua presença, suas promessas, o seu caráter, o seu poder, a sua glória. Foi a partir daí, desse momento, que ela sai para revelar, para ensinar e para mostrar que o próprio Deus se revelou a ela e mudou a vida dela completamente. Eu desafio você nessa noite, como sempre faço, a lembrar que Deus tem se revelado a você a partir do amor dEle, da graça dEle, quando você recebeu Jesus no seu coração. Na verdade, foi a própria manifestação de Deus na sua vida. E é nesse sentido também que, uma vez que foi Ele que tomou a iniciativa, você deve ter humildade suficiente para reconhecer que se Deus não tivesse se revelado a você, você continuaria como eu, naquela situação precária que nós estávamos vivendo distante dEle. Então nós precisamos ter a humildade para reconhecer
que a pessoa que nós somos hoje, a partir da transformação de Deus presente na sua vida, e tudo que Deus tem nos permitido viver e fazer, isso é simplesmente fruto do amor e da graça de Deus na nossa vida, e nós temos de receber essa graça do Senhor com humildade no coração, entendendo que se Deus não tivesse nos amado, nós estaríamos perambulando, andando por aí, sem sabermos o que significa o verdadeiro amor, que é o amor de Deus. Então, que Deus, em nome de Jesus, dê a você a sabedoria suficiente para entender que esse Deus maravilhoso, grande, poderoso, num gesto de amor, se revelou a você. E acate isso, acolha isso, receba isso com humildade no coração a cada dia, dizendo: eu dependo de Deus para viver os meus dias, todos eles. Até aqui eu sempre dependi de Deus. A diferença é que antes eu não tinha tido a iluminação do Espírito Santo para reconhecer que era Deus agindo na minha vida a partir da graça dele. A partir do momento que a minha mente foi iluminada, eu posso olhar para o meu passado e dizer: o Senhor me trouxe até aqui pela graça dele. E aí é nesse momento que você tem a humildade suficiente para dizer: eu dependo do Senhor para viver, sem Ele eu não consigo viver. E aí você vai dizer para Ele: Senhor, sem a Tua presença eu não vivo mais, eu não consigo viver, eu não consigo caminhar durante toda a minha caminhada nos lugares onde eu estou, nos meus dias, sem que o Senhor esteja comigo, porque a presença do Senhor na minha vida é o maior bem que eu possuo para viver, Senhor. É preciso ter esse tipo de humildade. Agora é preciso que você seja resiliente também, porque, por exemplo, o diabo, ele virá na sua direção para tentar fazer com que você não tenha a resiliência que você precisa para agarrar essa verdade, ou essas verdades do Senhor. Por isso Jesus Cristo vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O diabo vai tentar fazer com que você se afaste dessa verdade que Deus trouxe até você em relação à vida eterna, à vida abundante de Jesus, o cumprimento das promessas do Senhor na sua vida. O mundo também vai tentar fazer com que você se afaste disso na sua vivência, nos seus dias. O mundo vai tentar. E você mesmo, nas suas crises pessoais, é possível que você olhe para isso tudo e você mesmo diga para você que Deus talvez tenha esquecido de você, não tem sido presente na sua vida, ou não tem estado presente na sua vida em todos os momentos da sua vida. Você vai precisar de muita resiliência para manter a sua comunhão, a sua intimidade com Deus acima de qualquer coisa, como a prioridade da sua vida. Você vai precisar ser resiliente para, naquele momento de decidir colocar a palavra de Deus em prática ou não, ser resiliente o suficiente para dizer: eu com coragem, com resiliência, eu vou obedecer a palavra de Deus. Porque vejam, aquela mulher ia saindo, se afastando, e de repente ela ouve a voz do Mestre, de Jesus, do Senhor, dizendo: volte aqui. E ela imediatamente, reconhecendo a voz do seu Senhor, daquele que tinha trazido cura, salvação sobre a sua vida, porque Jesus diz: vá em paz, a tua fé te salvou. Reconhecendo a voz do seu Senhor, porque começou a aprender o que significava intimidade com Deus, ela volta para se submeter, para obedecer aquilo que Jesus estava orientando e indicando. Diga o que aconteceu com você. E imediatamente essa mulher, ela é resiliente ao ponto de dizer, diante de todas as pessoas, mesmo podendo ser criticada, ela na frente de todas as pessoas, ela vai reafirmar o milagre que Jesus fez na vida dela. Eu desafio você a ter cuidado, a vigiar na sua caminhada diária, porque o que pode acontecer é que o mundo, o diabo e você mesmo encontre desânimo na sua vida. Desânimo na sua vida. E aí você não se sinta motivado ou motivada para continuar a sua caminhada. Mas seja corajoso, seja resiliente, como Deus requereu de Josué. Ser forte e corajoso. A Sarinha acabou de cantar aqui louvando a Deus, dizendo que em Deus nós podemos ser fortes e corajosos.
E tenhamos então a resiliência necessária para não desistirmos de amar a Deus, de obedecer a sua vontade e de viver para Ele. Que em nome de Jesus você viva pela fé. Quando tudo disser o contrário, quem sabe quando tudo acontecer ao contrário, como aconteceu em relação à vida daquela mulher, porque ela queria saúde e não tinha. Que em nome de Jesus você tenha fé suficiente para olhar para Deus e saber que mesmo no meio da dificuldade, dos problemas, do desemprego, da enfermidade, das pressões que você sofre, que em nome de Jesus você tenha fé para crer que o Deus que faz milagres, Ele está presente na sua vida. Agora prestem bem atenção no que eu vou falar para vocês. Todas as vezes que Deus se revela, Ele fala verdade sobre Ele, mas Ele fala verdade sobre nós. Não tem como sair da revelação de Deus sem que Ele chame você com sinceridade, com honestidade e amor para dizer algumas coisas que nós precisamos ouvir. Quando Jesus traz aquela mulher para perto dele, Ele não está em momento algum omitindo a vida dela. Claro que Jesus não expõe ninguém, mas Ele não estava omitindo nada. Ela era doente e ela estava triste. Ela estava sem esperança. Aquela mulher, depois de tanto tempo sem alcançar a cura, ela estava completamente desmotivada. E Jesus não faz questão de esconder isso, não. Então, quando Ele se revela a você, Ele vai falar verdades que estão no seu coração, no meu coração, que só Ele sabe. E Ele vai falar isso com a gente, Ele vai colocar isso diante de nós, trazendo essas verdades para nos abençoar. Claro que Ele traz verdade sobre Ele. Eu sou o Deus que cura, que salva, que liberta, que santifica. Mas Ele fala verdade sobre nós. Você precisa crer mais. Tanto é que no texto da tempestade que eu preguei aqui semana passada, Jesus olha para os discípulos e diz: vocês são homens de pequena fé. Vejam o que o Senhor está fazendo. Jesus traz uma verdade acerca do coração daqueles homens. E quando Ele faz isso, o objetivo dele é fortalecer a fé daqueles homens. Ele não faz por maldade, Ele não faz para envergonhar, julgando você. O que Ele falar para você acerca do seu coração, ouça e peça a Ele que Ele mude a sua vida. Então Ele fala verdade sobre Ele, mas Ele fala verdade sobre nós também. E que nós precisamos acatar como o amor dEle. Todas as vezes que Deus se revela, Ele se revela para manifestar a vontade dEle, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, a partir do momento que Ele se revelou a você e continua se revelando, nessa revelação, Ele está dizendo para você: você precisa compreender, entender a minha vontade e fazer o que eu quero. Porque o que deve prevalecer na sua vida é a minha vontade. Então é nesse exato momento que, nessa relação a respeito da revelação de Deus, você acata as verdades de Deus na sua vida, as verdades de Deus sobre você. E aí você se compromete em obedecer, em viver a vontade de Deus na sua vida, porque ela é a melhor para você. Então, quando Deus se revela, Ele se revela para manifestar a vontade dEle. Me desculpem usar novamente o exemplo de Moisés. Quando Deus se revela a Moisés como Deus soberano, Ele diz: eu desci, eu ouvi o clamor do meu povo, e Ele não tem nenhum problema em dizer para Moisés o que iria acontecer dali para frente. Quando Ele chama Abraão, Ele não omite nada. Ele diz: eu vou manifestar a minha vontade na vida desse povo, que eu vou trazer à existência a partir de você, e você vai caminhar, e quando você caminhar, a minha vontade será essa na sua vida. Abraão, Moisés e tantos outros acatam a vontade de Deus, porque quando Deus se revela, Ele manifesta a vontade dEle. Pode ser até que você desobedeça, que você não queira cumprir, mas na revelação de Deus, ou a revelação de Deus sempre traz com ela a vontade de Deus, que é perfeita para a sua vida. Todas as vezes que Deus se revela, ou se revelar para você, lembre-se que Ele vai colocar você exatamente no lugar que Ele quer.
Porque se Deus revela a vontade dele na nossa vida, é porque Ele tem para nós um plano. E tendo esse plano, Ele vai nos orientar para que andemos nos lugares que Ele preparou para nós, para que nós consigamos, então, dar conta, compartilhar e manifestar a vontade de Deus. Vocês acham mesmo que Deus pode ser pego de surpresa? Em momento algum. Quando Jesus está andando no meio da multidão e aquela mulher toca no manto de Jesus, Jesus não foi pego de surpresa. Tanto que ele diz assim, ó, eu liberei poder. Ou seja, Jesus veio para liberar salvação, vida eterna e poder. Então Jesus não foi pego de surpresa por aquela mulher ou pela atitude dos discípulos. Ele já sabia exatamente o que estava acontecendo e ele estava no controle daquele momento, como sempre esteve. Então, quando Jesus se dirige àquela mulher para dizer para ela, vai em paz, a tua fé te salvou, na verdade, traduzindo isso, Jesus está dizendo, daqui para frente, você irá para os lugares que eu estou determinando que você vá, e nesses lugares onde você estiver, você vai manifestar a minha vontade, contando para todas as pessoas, o Deus presente na sua vida, e que operou esses milagres na sua vida. Ou seja, Deus se revela e nós somos privilegiados por estarmos diante da revelação de Deus. Mas a revelação de Deus nos coloca nos lugares que Deus deseja que estejamos. Então, se você conhece a Jesus Cristo como Salvador e Deus tem se revelado a você, olhe para o lugar onde você se encontra hoje e tenha certeza de que esse lugar foi preparado por Deus para que você estivesse. Olhe para esse lugar e seja a bênção onde você está, compartilhando, manifestando a vontade de Deus na sua vida. Que em nome de Jesus você seja humilde diante do Senhor. Que em nome do Senhor Jesus você tenha coragem, resiliência para seguir em frente. Mas que acima de tudo você termine os seus dias guardando, como Paulo disse, a fé em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que Ele nos abençoe nessa caminhada a partir da revelação dEle na nossa vida, porque Ele sempre é esse Deus que toma a iniciativa, sendo esse Deus disponível para nós em todos os momentos. Fique em pé no seu lugar, vamos louvar o nome do Senhor, exaltando e glorificando o nome do Senhor. E aí eu convido você a orar enquanto você está louvando a Deus aí no seu lugar e dizer para Deus, Senhor, eu estou aqui com humildade, com o coração quebrantado, contrito diante do Senhor, e desejo que as revelações do Senhor a cada dia me alcancem na pessoa de Jesus Cristo, seu Filho. Senhor, que o Senhor me dê coragem para enfrentar as crises, os problemas, os desafios, e que em nome de Jesus eu tenha fé suficiente para revelar e compartilhar o amor do Senhor com as pessoas. Que Deus abençoe você. Cuidado qualquer que seja.
somente meu todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Sente no seu lugar. Eu quero convidar você a vir aqui à frente, trazer o seu dízimo, a sua oferta, em sinal de adoração, de louvor, de entrega ao Senhor. Com esse gesto você está testemunhando da presença de Deus, da graça de Deus, da revelação de Deus na sua vida. Porque se Deus não tivesse se revelado a todos nós, como nós poderíamos sobreviver ou viver? Nós dependemos de Deus, nós dependemos da verdade que Deus se revelou a nós com amor, em graça e compaixão. E aí nós compartilhamos, com o mundo, com as pessoas, os milagres de Deus presentes na nossa vida. Que Ele abençoe você e que a cada dia você tenha essa compreensão, esse entendimento, crescendo na presença do Senhor, dedicando ao Senhor os seus bens e fazendo que esse caminho seja o caminho abençoado, através do qual Deus se revela às outras pessoas. Porque quando dizimamos, ofertamos, nós estamos dizendo que estamos dispostos a fazer a vontade de Deus e pregar o Evangelho em todo o mundo, cumprindo a nossa missão. Que Deus continue dando a você essa compreensão e faça você prosperar em nome de Jesus. Deus abençoe você. Eu quero, nessa hora, estou aqui com pedido de oração, na verdade de gratidão a Deus. É o nosso querido irmão diácono Adelci. Ele está agradecendo a Deus por mais um ano de vida da sua esposa, a Wanda. A Wanda vai fazer aniversário amanhã. Fica em pé aí, Adelci, representando a família, a sua esposa. Vamos aplaudir a vitória desse irmão, da família. Diga lá, diga para sua esposa, para a Wanda, que nós desejamos toda a felicidade, da graça de Deus, do amor de Deus na vida dela, tá bom, Adelci? Você que está fazendo desse culto um culto de gratidão a Deus, se você tem um motivo para agradecer ao Senhor, fique em pé aí no seu lugar também, agradeça ao Senhor nessa hora, e nós vamos louvar a Deus, orar ao Senhor, agradecendo a Ele pela revelação, hoje revelações de Deus na nossa vida, que tem nos abençoado. Pai, nós queremos louvar o Teu nome, porque cada gesto nosso representa a presença do Senhor na nossa vida, no nosso coração. Na verdade, os nossos gestos testemunham da verdade de que o Senhor nos alcançou em graça, em misericórdia, nos salvando, nos dando a vida eterna. E fazendo com que nós pertencêssemos à igreja de Jesus Cristo, que neste mundo tem cumprido a missão de pregar o Evangelho todos os dias até que Jesus volte, Pai. Então, muito obrigado pela presença de nosso Salvador no nosso coração. Obrigado pela proteção, pela sabedoria, pelo discernimento, pelos livramentos, pelas conquistas, pelas vitórias que nós temos tido, que tem origem, que surgiram, Pai, da presença do Senhor em nossas vidas. Muito obrigado por cada irmão, cada irmã, cada pessoa que está aqui nesse santuário, que num gesto de humildade, com o coração quebrantado, contrito, Senhor, tem alegria, o prazer, a satisfação, Pai, de louvar o Teu nome e te agradecer pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as suas vidas, sobre as nossas vidas, Pai. E em nome de Jesus, o Senhor continue nos abençoando. E, Senhor, nos cedendo os recursos espirituais, materiais, emocionais que nós precisamos, Pai, para seguir a nossa caminhada com coragem, anunciando que não existe um Deus como o Senhor, que nos ama com amor eterno.
Louvado seja o teu nome por essa manifestação de gratidão, nosso coração, pela presença de Jesus nele. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Sente aí no seu lugar. Antes da oração final, eu preciso dizer para você que hoje eu não vou estar à porta, porque eu vou sair daqui e já vou para um outro compromisso, tá bom? Eu tenho outro compromisso depois do culto como pastor, então hoje eu vou sair mais rápido um pouco, tá certo? Uma outra questão que eu preciso lembrar é que sábado agora, dia 22, nós temos o café com a liderança. Na verdade, nós tomamos o café e passamos a manhã toda orando, colocando a vida da igreja, do nosso país na presença do Senhor, da liderança, da nossa família. Passamos a manhã toda orando ao Senhor. Então você que é líder da igreja, eu espero encontrar você sábado às 8 horas da manhã para que possamos orar juntos, tá bom? Então que Deus abençoe a sua vida grandemente e, se Deus permitir, até sábado, quando nós vamos nos encontrar diante do Senhor para, como igreja, na unidade, na comunhão, estarmos clamando ao Senhor para que Ele continue a nos abençoar, tá bom? Feche seus olhos aí no seu lugar. Deixa eu abençoar a sua vida mais uma vez. Que o amor do Senhor, o eterno amor do Senhor, esteja presente na nossa caminhada em nome de Jesus. E que as nossas atitudes, a nossa vida seja uma resposta ao Senhor que nos amou primeiro. Nós te amamos, Senhor, e queremos viver debaixo da presença do teu amor eterno e incondicional. Que a graça de Jesus Cristo, teu Filho, sempre nos ensine esse lugar da humildade, da coragem e da fé. E que em nome do Senhor Jesus vivamos pela fé, porque fomos alcançados pela sua graça. Que em nome de Jesus as consolações do Espírito nos acompanhem todos os dias, Pai, até que nos encontremos com o Senhor na eternidade. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. Vai em paz até sábado, você que é líder, e até domingo, culto da manhã, Escola Bíblica Dominical. Se o Senhor permitir, estaremos todos aqui. Deus abençoe você. Pois és